Olá, meu nome é Lucas e eu vou apresentar manipulação de datas em Java utilizando a API java.time. Com ela, podemos criar objetos do tipo data, tempo e data-tempo, seguindo o padrão de acordo com o nome que a gente decidir. Logo mais a gente vai ver, e data trará apenas a estrutura de data, que é ano, mês e dia, e tempo trará hora, minutos, segundos e nanosegundos. E data-tempo trará ambos, ok? Podemos formatar trazendo a informação como queremos, desde que siga o padrão. A gente pode decidir pelo tipo data, o tipo tempo, o tipo data-tempo, e de acordo com sua estrutura, a gente pode colocar a formatação que nós queremos, como, por exemplo, mês e ano, ou hora e minuto apenas, para trazer apenas algumas informações que queremos, ok? Podemos também adicionar e subtrair períodos no objeto. A gente terá um objeto tipo data, por exemplo, e a gente pode adicionar dias nessa data, ou meses, anos, e funciona do mesmo jeito para tempo e data-tempo. Poderemos também fazer casting de string para objeto. Essa string deverá ter a estrutura padrão do tipo especificado, se é data ou tempo ou data-tempo, e seguindo essa estrutura a gente consegue fazer o casting dela para o objeto, para se tornar um objeto do tipo data ou tempo ou data e tempo. Poderemos também recuperar partes específicas do objeto, que no caso recuperar uma informação específica seria apenas o dia ou a hora, ou uma informação única, ok? Podemos comparar os objetos, que no caso são duas datas, a fim de saber se um vem antes ou depois, ou se são iguais, enfim, esse tipo de comparação que retorna booleano. E podemos, por fim, também calcular a fim de saber a diferença de tempo entre eles. Ok, isso aqui é o que eu vou trazer nessa breve explicação. Há outras funcionalidades também, ok? Começando aqui com a criação dos objetos, do tipo local date, local time e local date time. O local date, ele manipula apenas data, ano, mês, dia e semanas. Essa é a informação que ele irá trazer, ok? Lembrando que ele traz no padrão americano, que é ano, mês e dia. O local time, ele manipula o tempo curto. Assim, ele traz as horas, os minutos, segundos e nanosegundos, ok? E o local date time manipula tanto datas quanto tempo. Ou seja, é a união do local date e o local time, ok? Aqui, essa partezinha é como nós podemos trazer esse objeto. A gente declara uma variável do tipo objeto local date ou local date time ou local time e traz com a extensão now. Eu estou trazendo com a extensão now para trazer o momento atual, ok? Vai trazer a data atual de agora, o local, a data e o tempo de agora, local, ok? E aqui o tempo local, o tempo de agora. Vou mostrar para vocês em código. Aqui eu já deixei tudo pronto. Vou apenas descomentar. Aí. Aqui para vocês salvar. Lembrando que para utilizar essa API, nós temos que importar, ok? Aqui está importado. E aqui eu vou trazer para vocês, já vou executar e explico. Aqui, usando a extensão now, do local date, ou local time, ou local date time, ele trará as informações do momento atual, ok? No momento que eu estou gravando é no dia 24/9/2021. Lembrando que é o padrão americano. Às 10 horas e 21 minutos e 34 segundos, ok? E o local date time, ele traz tanto a data quanto o tempo
que vem após esse T. Ok? Vou comentar aqui para a gente continuar. Podemos utilizar formatação. Okay? Podemos formatar utilizando datetime format, .of pattern, e passando entre os parênteses o formato desejado. Okay? Lembrando que deve seguir o padrão de string para trazer a informação desejada. Sendo esse padrão o Y, ele informa o ano. O M maiúsculo, ele informa o mês. O D minúsculo, o dia. O H maiúsculo, a hora. E o M minúsculo, o minuto. E o S minúsculo, segundos. Okay? Fica mais evidente aqui nessa linha de código. Declaramos uma variável do tipo string e trazemos o objeto local datetime now, ok? O de agora, com a extensão .format e o datetime format, que como é local datetime, ok? Datetime e o formato. E of pattern, que é o padrão. E aqui a gente pode definir o padrão que a gente quiser. Por exemplo, se aqui está com os dois D minúsculo, trará os dias, ok? O M maiúsculo, os meses, o mês, né? E o Y minúsculo, o ano, ok? E assim vale para os outros também. Aqui, ó, a gente pode ver que é dia, mês, ano, hora, minuto, segundo, e aqui hora, minuto, segundo. Vou mostrar para vocês no código. Aqui, vou descomentar. E vou executar. Aqui, ó, definindo o formato, definindo o formato de acordo com o padrão que a gente especificou. Lembrando que no começo a gente definiu praticamente o formato de data, o segundo o formato de horas, né? E o terceiro o formato de data e hora. Okay? E aqui ele retorna isso para a gente. Continuando, a gente pode também adicionar e subtrair períodos. Esse é bem simples. Podemos utilizar a extensão .plus. E após o plus, a gente define basicamente aonde a gente vai acrescentar. Podendo ser, aqui é como mostra na linha de código abaixo, plus days, months, e pode ser tanto horas, minutos, o que a gente decidir, desde que seja do formato do tipo especificado. Se aqui é do tipo data, a gente só vai poder acrescentar aquilo que tem relação com data, ok? E da mesma maneira funciona o ponto minus, okay? Só que ele subtrai. E lembrando que entre os parênteses a gente é o valor que vai ser acrescentado nessa especificação aqui do período que a gente quer acrescentar ou diminuir, ok? Vou mostrar para vocês no código como é que fica. Opa, descomentar. Ai. Beleza, show de bola. Mostrar para vocês aqui no código como é que fica, ok? Executando aqui, pessoal, mostrar para vocês aqui que vai trazer dois períodos diferentes. Aqui, ó, eu criei um local date do tipo data, né? E trouxe um dia a mais, um mês a mais e um ano a mais. Logo, hoje é dia 24/9 de 2021. Aqui ele traz um de valor a mais do que o dia atual, ok? O horário funciona da mesma forma. Eu acrescentei 4 horas e 45 minutos. E o tempo,
o datetime também, mesma forma que acrescentei 2 dias, 2 meses, 2 anos e 5 horas, ok? E retornou isso aqui. E o do tipo menos também da mesma forma, ok? Aqui, como podemos ver, aqui no tipo data, eu diminuí um dia, um mês e um ano, ok? Ficou com -1. Aqui está o plus, né? Deixa eu corrigir. Pronto, agora sim. E segue da mesma forma aqui para os outros, ok? Aqui o local time, menos 1 hora e menos 30 minutos. E como podem ver, segue o que está sendo passado aqui, ok? Vou seguir o próximo assunto. Podemos criar objetos específicos, ou seja, a gente pode definir os valores para ele. A gente não precisa obrigatoriamente apenas usar a extensão .now, que traz tanto a data quanto o tempo, quanto a data e o tempo de agora. A gente pode definir esses valores usando essa extensão aqui .off, ok? E a gente passa aqui os valores definidos entre os parênteses, seguindo o padrão do objeto. Ou seja, se é do tipo data, a gente tem que colocar valores que seguem o padrão do tipo data. O do tempo também, ok? Horas, minutos, segundos. E do data e tempo da mesma forma, ok? Vou mostrar aqui para vocês o código. Aqui, ó. Vamos lá. Vou executar aqui para vocês. E vamos lá. Ó, criando objetos do tipo date, passando parâmetros definidos, ok? Vamos lá. Aqui ó, a gente definiu, lembrando que aqui é do tipo data, ok? Passamos 2018, 07 e 22. Assim, ele trará o objeto do tipo data com esses valores que nós definimos, ok? E da mesma forma, funciona para o local time, ok? Trazendo horas, minutos e segundo. E o local date time, da mesma forma, também com data e após o T aqui, o tempo, ok? Vou comentar aqui para seguirmos, ok? E podemos também recuperar partes específicas do objeto. Podemos recuperar apenas uma parte específica do objeto com uma extensão já conhecida, que é o get. Okay? A gente já conhece o get, ele traz para a gente o valor a qual ele está sendo chamado. Aqui nós podemos ver que a gente define uma variável praticamente qualquer, né? E que possa receber o valor, ok? No caso aqui, a gente está recebendo ano e não existe ano assim com número quebrado, então pode ser do tipo int, ok? Então aqui o year, a variável year do tipo int recebe o localDateNow.getYear, ou seja, vai receber o ano da data atual, ok? O mês também e a hora da mesma forma. Ok, vou mostrar aqui para vocês em código. Vou descomentar aqui e vou executar. Aqui, ó, pegando um período separadamente. O ano de recuperado isoladamente 2021, que é o de agora, ok? A hora recuperada isoladamente é 22 horas. E o mês aqui, que eu coloquei do tipo mês, para retornar em caractere, ok? Ele retornou setembro, é o mês atual. Vou comentar aqui para podermos prosseguir. E podemos também comparar com outro objeto do tipo data. Podemos comparar com outro objeto para fins de atender uma condição utilizando as extensões .isAfter
ponto is equal e ponto is before. Essa comparação retorna valor booleano. Ou seja, a gente vai criar dois tipos do mesmo tipo, né? Local date, dois objetos do mesmo tipo, né? Local date e local date 9 aqui. E um tem um valor diferente, que esse aqui, ó, traz um dia menos do que a outra data, okay? Do que a data 8. E aqui a gente cria uma variável booleana que vai retornar aqui, que vai chamar o objeto, né? E sua função aqui, que é o isAfter, que no caso aqui vai comparar se esse local date 8, ok, que é a data atual, é depois que o local date 9, que é um dia anterior. Então, é verdadeiro, ok? Segue praticamente a mesma lógica, só muda o tipo de comparação. Esse aqui é de antes, ou seja, local date 8, que é a data atual, é anterior ao local date 9? Não, ok? Porque ele vem depois, porque o local date 9 é um dia anterior. Então é falso. E é igual? Não, porque os dois são diferentes, ok? Essa não tem demonstração de código, porque não torna assim explicitamente um valor. E fica claro a explicação. Seguindo aqui, ó, podemos também ter a diferença entre períodos. Okay? Utilizando a classe period, podemos saber a diferença entre dois objetos. Nós iremos criar dois objetos, ok? Do mesmo tipo, local date, com valores diferentes. Aqui terá 2 dias a mais, ok? E a gente criará também um objeto de tipo period, que tem a função between, que calcula o período entre essas duas datas aqui passadas como parâmetro, ok? Vou mostrar para vocês aqui no código. Vou executar. E aqui ele mostra. Ele tem esse padrão meio peculiar, mas ele traz exatamente o tempo percorrido entre essas duas datas, ok? Aqui eu coloquei até uma anotaçãozinha. O P significa período, o 50Y corresponde ao ano, o 5M aqui é os 5 meses e 2T é os dias, ok? E é basicamente assim que ele funciona. Ele traz esse período, a gente pode acabar filtrando aqui, fazendo alguns cálculos, excluindo os caracteres a fim de receber apenas os números e trabalhar conforme for a nossa necessidade. Okay? É muito interessante essa função. Vamos seguir. E também temos como calcular a diferença, dessa vez tendo um parâmetro de medição entre dois tempos diferentes, ok? Dois períodos diferentes. No caso aqui, a gente cria dois objetos do tipo local date time, ok? Que traz tanto data quanto dias, ou quanto horas. E aqui, nesse segundo, a gente tem 2 dias a mais, ok? E criando, chamando a função chronoUnit, que a gente importa, a gente pode criar uma variável para colocar nela, para que ela receba a função aqui que traga o minuto entre esses dois objetos, ok? Então, ele vai trazer a quantidade de minutos que existem de diferença entre esses dois objetos. A gente pode declarar aqui qualquer período de medição que a gente queira, pode ser horas, dias, semanas, meses, anos, enfim, o que a gente quiser, e ele trará a diferença entre esses dois objetos. Vou mostrar para vocês em código como é que fica. Vou executar. Aqui, vamos lá. A gente cria os objetos, né? Aqui está um pouco diferente do slide, porque eu aumentei 2 dias e 4 meses para ficar mais evidente. Ok? Aqui eu coloquei os minutos, as horas, os dias e os meses, cada em uma variável diferente, e coloquei aqui para ser impresso. Ok? A primeira aqui
especifica os dias, ou seja, tem 124 dias entre esses dois períodos. Levando em consideração que ele tem 4 meses de diferença e 2 dias, então é basicamente isso aqui mesmo, ok? O segundo é as horas, então entre esses dois períodos tem 2.976 horas. O terceiro aqui é minutos, então tem 178.560 minutos entre esses dois períodos. E o último é mês, que que diz que tem 4 meses entre esses dois períodos. Ok? Essa foi a última função que eu trago para vocês. Aqui eu trago a bibliografia, eu tirei do próprio documentação da API, do Java, e um blog que tinha tudo bem organizado, eu achei muito interessante. Espero que vocês tenham gostado, e é isso.